Oi, gente, tudo bem? A nossa live de hoje é muito especial. A gente vai falar com uma das advogadas que ajuda a gente a fazer o curso de mentoria. Ela é uma advogada que trabalha comigo já há algum tempo em parceria. Ela é portuguesa e ela não tem a carteira da ordem brasileira, ela não é brasileira, e por isso é bem interessante quando ela entra para ensinar as aulas. E eu até brinco com ela, ensinar as nossas aulas de mentoria para advogados que querem começar a advogar em especial, porque a nossa cartela de advogados que querem advogar em Portugal é 95% brasileira. Então, quando ela entra na aula para ensinar a parte, junto comigo, de processo civil, execução, injunção e várias outras matérias que ela entra comigo para ensinar, ela aprende muito sobre o direito brasileiro. Então ela vai explicando junto comigo o direito português, e aí durante a aula ela vai perguntando aos alunos como é isso no Brasil, como é aquilo no Brasil, como é que faz isso no Brasil. Então é uma aula bem interessante. E eu brinco com ela falando, olha, o nome dela é Daniela, ela vai entrar já já e a gente apresenta ela. E eu brinco com ela, Daniela, você tem que pagar a mentoria também porque você está aprendendo direito brasileiro. Então é muito interessante o nosso sistema de mentoria. A nossa próxima turma de mentoria só começa 12 de abril, e por isso a gente vai trazer aqui algumas lives com pessoas que fizeram a mentoria com a gente e agora estão na parceria, ou professores que dividem essa jornada comigo dos mentorandos para os advogados que querem começar a advogar em Portugal. Lembrando que o nosso próximo curso, como eu falei, começa 12 de abril e esse ano a gente tem ainda mais a novidade. A gente fez um site em que a gente vai divulgar algumas aulas, inclusive a doutora Daniela, que eu estava falando aqui, tem muitos anos de experiência na área da advocacia, nessa área de execução, injunção, a parte de processo civil, ela trabalha também com a parte de insolvência. Então, como eu faço a parte de direito empresarial, ela agrega muito nessa parte processual voltada para empresas e afins. E aí, por essa razão, a gente vai, dentro desse site, dessa plataforma, disponibilizar mais aulas para além das aulas da mentoria. Por que a gente vai disponibilizar mais aulas? Já que o meu objetivo com a mentoria é treinar a equipe e fazer todas as aulas online, porque, como eu falei, a mentoria é uma troca, um feedback, é um procedimento em que eu bato em toda a legislação, mas que obviamente a gente foca no caso prático. A gente assuntos para além da mentoria. E porque nosso viés na mentoria Olá, Oi, Daniela, como tudo vai, bem? Boa doutora? Tudo tarde. bem? Tá boa tarde. Sim. Tá vendo que foi fácil entrar aqui? Eu tava a explicar a eles um pouquinho da nossa mentoria e pronto, comecei a contar a eles aqui que você me ajuda a ensinar essa parte de processo civil e que agora a gente está com um novo projeto nessa área de execução, injunção e etc. E estava a brincar, contando a eles, como eu sempre brinco com você, de que quando você dá aula para os alunos brasileiros, eu brinco com Sim, você, você também tem eu, que pagar a mentoria porque eu, você está eu aprendendo não direito dou aulas, brasileiro. é uma troca de experiências, não é? Também depende. Exa ex exatamente, esse é o objetivo da mentoria, né? É bom sempre a gente enfatizar qual é a diferença de uma aula, digamos assim, tradicional, um doutorado, mestrado, Sim, uma graduação sim. e a mentoria, né? A mentoria eu vou introduzir, aí Uhum. você me complementa do que eu esqueci. Mas a mentoria a gente traz casos práticos, óbvio que a gente indica a legislação, jurisprudência, para aquele caso prático que a gente está ali a desenvolver, mas o nosso Sim, objetivo é destravar a pessoa para que a pessoa efetivamente consiga peticionar, consiga usar os sítios, consiga entender quais são os pontos de diferença, indicando a legislação e a jurisprudência para que ela também complemente o estudo dela para depois da aula. A gente, inclusive, eu sempre digo que na aula seguinte a gente entra 20 minutos antes para tirar várias dúvidas. Durante a semana a gente fica à disposição via WhatsApp, via e-mail, para as dúvidas que forem surgindo, porque o nosso objetivo é mesmo focar na parte prática e trazer em especial, porque eu também estava contando que a nossa cartela de clientes é pois. 95% brasileira, né? Que quer advogar em Portugal. Então, a gente destravar brasileiros e mostrar que não é tão diferente assim, mas que precisa ter cuidados
e que precisa estudar é importante, né? Sim, O que que você acha a dessa minha nossa... parte é mesmo trazer a minha experiência, é mesmo uma troca de experiência. Portanto, eu nem dou aulas, eu trago a minha experiência enquanto advogada em Portugal. Acabo por aprender também muito porque lido são advogados brasileiros, não é? E, portanto, é muito interessante porque é dar aulas a pessoas qualificadas e que sabem o que é advogar. Portanto, é só alertar para como é que é a legislação em Portugal, como é que as coisas funcionam, que são bastante diferentes, como é que são as instituições e depois no caso do processo civil, que é um mundo muito diferente, não é? Explicar tudo, fazer várias. Trazemos sempre casos práticos, porque acho que é dessa forma que melhor podemos trazer para uma pessoa, advogado, que já está habituada a peticionar, etc., e que entende bem a linguagem, trazemos essa forma, porque com um caso prático a pessoa entende perfeitamente o que é de fazer para quando chegar e já tem os alertas, já sabe em que tribunal é que há de colocar a ação, que isso são verdadeiramente as dificuldades para quando uma pessoa chega num país e fica meio perdida. Então agora eu quero pôr esta ação, vou pôr aonde? Em que tribunal? E faço o quê? E como é que se faz? Em que plataforma? E de que forma? Então, e se eu tiver uma dúvida, liga quem? E essas coisas é que são verdadeiramente a prática. E então, depois os alunos também é muito interessante, porque acabam por aproveitar a minha experiência, não é? Tenho todo o gosto em partilhar a minha experiência e aquilo que me vai acontecendo no dia a dia com eles. E é muito interessante. E eu acabo por também gostar muito, porque eu nunca fui ao Brasil e acabo por ter também algum contacto com o que é advogar no Brasil. E tenho aprendido imenso com as diferenças e é diferente, mas depois no fundo é ser advogado. Portanto, acaba sendo engraçado também. Exato. Exato. Conta aqui pra gente um pouquinho da sua história. Quantos anos você tem na advocacia? Quais são as áreas que você atua? O que que você acha um pouquinho do mercado Sim, português? eu comecei o estágio em 2003. Em 2013, e a minha inscrição definitiva na Ordem dos Advogados Portugueses é de 2005. Portanto, já sou assim um bocadinho mais velha, pronto, mais experiente, digamos. Não, mas nós estamos sempre a aprender, portanto, nisto somos sempre novatos. E isto somos sempre novatos. Portanto, Né? quem quer vir advogar, eu acho, sinceramente, que há mercado para todos. E não tem. E como foi que você começou o seu caminho? Como foi seu primeiro emprego? Onde Eu é que você fez fiz graduação? Conta um o pouquinho meu pra gente. percurso foi, eu nunca fui uma aluna excelente, portanto o meu percurso foi mediano sempre e portanto eu estudei numa universidade privada, perto de Coimbra. Depois fiz o estágio em Coimbra, na Ordem dos Advogados de Coimbra. Depois passei pelo Serviço de Finanças da Marinha Grande e aí comecei a direcionar depois a minha carreira um bocadinho. Depois advoguei, iniciei logo estágio num escritório de advogados. E depois passei pelo Serviço de Finanças, depois exerci abri logo escritório, e tentei sempre direcionar-me. A prática individual não é fácil, não é? Como sozinha, não é? E portanto tentei sempre algumas parcerias e tentei sempre focar-me no direito fiscal e no direito das insolvências e pronto, e tem sido assim. E as parcerias que eu tive com empresas e com nomeadamente administradores de insolvência, têm sido sempre na tentativa de me especializar nessa área. Especializar, entre aspas, porque em Portugal a especialidade só é concedida pela Ordem dos Advogados e, portanto, é preciso ter cuidado com esta palavra. Eu não sou especialista, portanto, eu atuo preferencialmente na área das insolvências. Portanto,
No entanto, acabo por atuar também no processo civil. Lá atrás, nesses anos de 2000 e poucos, atuava sim também no direito penal, etc. Até porque no início é a minha opinião, pronto, vale o que vale. Nós devemos atuar um bocadinho, fazer um bocadinho de tudo para perceber o que é que gostamos efetivamente mais. Não é que eu desgosto do direito penal, porque até gosto. O que eu acho é que nós não temos capacidade nem tempo de fazer tudo bem. Portanto, Exato. portanto, eu acabei por querer direcionar-me mais para o processo civil e para a área das insolvências e, portanto, foi por aí que eu quis direcionar. E Daniela, conta pra gente, por favor, um pouquinho, como é esse mercado das insolvências, da execução, da injunção. A gente sabe que no nosso curso de mentoria, inicialmente a gente divide aulas, são aulas ao vivo, a gente dá os assuntos referentes à nacionalidade, vistos, atos notariais, processo civil. Dentro de processo civil a gente fala também de um pouco de execução, de injunção, mas como é uma área que para os advogados que estão começando a atuar aqui, brasileiros, eles ainda não são tão focados. Explica para eles um pouquinho dessa área assim, de execução, de injunção, por que que os advogados portugueses natos, digamos assim, gostam tanto, são tão especialistas nessa área. Porque é que se focam? Porque assim, há um grande mercado mesmo de empresas e, portanto, se o mercado económico e empresarial mexe, depois, naturalmente, existem litígios e, portanto, há necessidade de dar conta desses litígios e de haver pessoas, neste caso advogados, que se dediquem a essas áreas. E, portanto, estou-me a lembrar da cobrança de dívidas, por exemplo, no caso das injunções até 15 mil euros, é um mercado que mexe bastante e que há necessidade de haver escritórios, não digo só focados nisso, mas que os há, e em Portugal há bastantes escritórios que se dedicam só a essa área de atuação e há escritórios também que só trabalham com execuções. Portanto, há mercado para fazer só isso e, portanto, há advogados que depois se direcionam só para determinadas áreas de atuação e, portanto, acabam por fazer só essas áreas, como é o direito executivo, o direito de processo civil, só com injunções ou só com cobrança de dívidas, digamos assim, depois com mais abrangente, não é? De uma forma mais abrangente. Dessas insolvências depois é um bocadinho diferente, mas também existe sempre um mercado, seja para as pessoas singulares, seja para as pessoas coletivas ou para ambas, acaba por existir. No caso da nacionalidade, é um mercado que eu acho que para quem vem de fora tem muita vantagem, até porque são pessoas que trazem e partilham a mesma dor, não é? Porque são pessoas que trazem, que vêm de fora e na minha opinião, e eu costumo dizer isso, eu já tive a oportunidade, não é? De dizer aos seus alunos, não é? Que trazem essa partilha porque eles próprios vêm de fora e sabem o que é passar por essas questões todas e, portanto, com o conhecimento que têm do direito e toda a informação que têm uma grande vantagem e geram confiança nos clientes e, portanto, acho que é uma grande vantagem que têm para poderem ajudar quem efetivamente. Porque há uma grande falta de informação, continua a haver pessoas que vêm, que não é de toda uma área que eu trabalho, mas eu continuo a ver que há pessoas que continuam a vir só com um bilhete de avião e que chegam aqui. Quer dizer, isto estamos num país da Europa, não é? Quer dizer, não se pode vir assim, sem nada, sem documentação nenhuma. Existem regras, Esse, existem. esse, esse recado é Pronto. Eu extremamente não sei importante. tratar, não, eu sei, mas há pessoas. E, portanto, acho que pronto, eu já tenho as minhas áreas de atuação e já escolhi. Portanto, quem quiser dedicar-se a essa área ou a outras, pronto, cada um escolhe o seu caminho, não é? Cada um tem que escolher
seu caminho. E Exato. depois atuar com responsabilidade, e com os deveres que tem, não é? E o nosso objetivo na mentoria, gente, é justamente isso. A gente tenta explicar qual é o mercado principal, digamos assim, que os advogados que estão em Portugal, os brasileiros que vêm para Portugal, querem atuar. Então, a gente fala nacionalidade, vistos, atos notariais, várias questões, mas sabe e percebe que o mercado tem como ir além. E aí, por isso, a gente traz a professora Daniela com toda a experiência dela para explicar que o mercado português vai muito além disso e trazer a oportunidade que para esses advogados que aqui chegam também se colocarem em outras áreas para além dessas áreas tradicionais. Eu comecei fazendo muito a parte de direito migratório. Eu já contei, inclusive, algumas vezes a minha história aqui para vocês. Que no começo eu achava que a parte de direito migratório e afins era muito voltada para trabalho de despachante e tinha um preconceito vindo do Brasil e etc. Quando eu comecei a atuar, eu vi a necessidade de ir. Mergulhei num grupo de estudo que tinha dentro do escritório na área de migração para aprender e aí aprendi. Hoje em dia eu faço há muito tempo migração e gosto muito de migração. É uma área muito interessante em Portugal, tem um mindset diferente do que a gente viu e do que a gente vive no Brasil. O Brasil não tem a estrutura de recebimento de estrangeiro como tem em Portugal. Portugal está acostumado, os estrangeiros estão aí, faz parte de uma população ativa financeiramente, inclusive, muito importante em Portugal. Então, é um mercado importante em Portugal. Mas agora, com o tempo, como a doutora Daniela acabou de falar, você vai tangindo a sua advocacia para um outro viés. Então, hoje, apesar de eu ainda atuar nessa área de visto, de migração e gosto bastante, eu tenho uma equipe que me ajuda nessa área de migração, porque eu estou mais focada nessa área fiscal, nessa área empresarial e etc. Então, na mentoria, a gente tem que trazer isso para vocês. Ó, existem essas áreas aqui que muitos brasileiros e advogados iniciantes fazem, que tem um mercado muito bom, que é a área de migração, é a área de... A gente fala como abre uma empresa em Portugal, a gente fala, inclusive, um pouco dos benefícios fiscais que vocês precisam ter noção para importar as pessoas e as empresas. Então, a gente fala dos pontos iniciais, mas a gente tenta, nas últimas aulas, trazer um pouquinho além do que as mentorias que falam em advogar em Portugal ou as pessoas que estão iniciando em advogar em Portugal têm costume, que é a questão que a gente estava falando. A gente fala de execução, de injunção, de processo civil, de uma forma um pouquinho mais profunda do que a gente vê aí no mercado, porque a gente sabe que existe esse potencial para você dar esse passinho quando você se organizar e assim o quiser e assim desejar. A gente ainda não tem, por exemplo, a área penal. A gente não tem nenhum advogado que ainda traga para a gente essa área, mas quem sabe daqui a uns anos, daqui a um tempo, porque agora a gente está focado, a gente também não pode dar todos os passos, mas é também uma área interessante para aqueles que gostam, para ir além do direito migratório. No Mas o direito fundo, migratório é essencial. estando integrado e percebendo o funcionamento dos tribunais e, no fundo, entrando com o pé direito, digamos assim, no mercado e estando bem integrado e depois começar a fazer determinados processos e percebendo, e no fundo percebendo, costuma-se dizer, mesmo na faculdade, aqui em Portugal, percebendo o processo civil faz-se tudo, porque depois o processo penal acaba por ser um bocadinho mais simples, obviamente que tem as suas particularidades, não é? Mas acaba por se conseguir dominar, digamos assim. Mas a verdade é essa. Depois, no fundo, sendo um advogado que vem com experiência de um outro mercado, se iniciar com o pé direito da forma correta, percebendo a dinâmica do país, a legislação e os passinhos que tem que seguir para começar da forma certa, penso que se torna muito mais fácil depois escolher o seu próprio caminho e a área também em que vai atuar. E depois há uma possibilidade, há um mundo de possibilidades lá fora, não é? Ou seja, cá dentro, em Portugal. Tem uma pergunta
aqui que eu acho interessante. Passou uma também de um especialista, daqui a pouco a gente vai voltar a ela. Uhum. Inclusive, foi um dos nossos mentorandos, o João, que perguntou aqui. Mas tem outra aqui. Não tenho dúvida da importância da mentoria. Eu tenho dúvida se compensa advogar em Portugal, estudar fora de Portugal. No meu caso, Alemanha. Eu não vi o Lorena. nome da pessoa. Lorena. Oi, Lorena, tudo bem? Olha, Lorena. Inclusive, a gente tem alguns alunos e nessa situação, na Irlanda, na Alemanha, na Inglaterra, deixa eu lembrar mais, França, porque o caminho deles, no geral, eles fazem muita inscrição na ordem de advogados portugueses. Em alguns momentos, eles fazem a equivalência, se assim o desejarem, tem uns que não fazem, por o país que estão. E eu sempre explico aqui para vocês também que é muito viável você advogar para Portugal, estando fora de Portugal. O que eu oriento é o seguinte: se você quer advogar para Portugal e você mora em outro país, você tem que ter familiaridade com a questão portuguesa. Então, passar um tempo legal, tentar ir um mês, em X tempo, para ir lá nos órgãos, para conversar, entender um pouco mais da cultura e estar um pouco mais ciente, seria muito importante. Mas eu tenho mentorandos, e inclusive que viraram depois parceiros ou sócios, que têm 2, 4, X anos sem vir a Portugal. E por serem estudiosos, por entrarem em contato com os órgãos. Aqui em Portugal, me corrija, Daniela, se eu estiver errado, em Portugal a gente resolve muita coisa por e-mail, ligando para os órgãos, entrando em contato. Então, se você consegue ter alguém também que possa te apoiar no território português, que é assim como eu faço, por exemplo, eu expliquei para vocês também, eu falo muito aqui nas minhas redes sociais, que eu tenho a liberdade. Eu estou, por exemplo, agora passando 40 dias em Salvador. Salvador é minha cidade natal. E eu já estou em Portugal há 7 anos, mas eu consigo me organizar e passar esse tempo em Salvador, e se precisar até mais, porque eu tenho uma equipe que está em Portugal e me ajuda. Então, como também ano passado, acho que passei um mês e tal na Espanha, depois passei na Holanda. Se você tiver uma estrutura, alguém que possa te apoiar, e se você é uma pessoa estudiosa, consegue ter acesso, pode sim, é viável e é uma porta de entrada nos clientes. A gente tem muitos clientes em Portugal que não ficam só em Portugal, que estão em Portugal, mas inicialmente abriram empresa em Portugal, mas querem ter acesso à Holanda, ao Porto da Holanda, à Espanha. Então, é muito viável você trabalhar estando de outro país, em especial se for um país europeu, que é pertinho de Portugal, mas inclusive a gente tem alguns alunos que ainda estão no Brasil, já estão a advogar em Portugal, já estão inscritos na ordem portuguesa e já estão prestando serviço nessa área de advocacia, porque eles conseguem, sim, fazer o estudo e entendimento da legislação, mesmo estando fora. Aí a minha dica é, para além dessa facilidade, tente efetivamente se organizar para passar um tempo em Portugal, se você advoga em Portugal sempre que possível, porque te dá um respiro da cultura, o network, você conhece mais pessoas. Então, tem mentorandos que nem isso conseguem fazer. Realmente ficam bastante tempo sem vir em Portugal. E mesmo assim conseguem advogar. Então, respondendo a sua pergunta, é sim, é muito viável você realizar esse procedimento. E até para a gente que trabalha com esses advogados, é importante fazer parceria com advogados que estão fora, porque às vezes a gente precisa de uma tradução de um documento, precisa levar uma empresa para além de Portugal, para a Alemanha, ou um cliente que precisa de algum documento na Alemanha, ou quer ir morar, recebeu é residente em Portugal, mas recebeu uma proposta de trabalho na Alemanha. Eu estou na Alemanha, mas isso ocorre para os outros países também. Então, dá ainda um diferencial para quem é advogado em Portugal, mas está em outro território europeu. Para mim, isso é um plus, é uma mais-valia para o advogado que está nesse viés. Nesse sentido, Daniela, para os advogados que são nativos portugueses, eles também percorrem esse caminho, assim, existe a possibilidade, ou você vê no mercado, que para além deles atuarem em Portugal, eles atuam no europeu ou em outro país? Aquilo que eu vejo, não vejo dessa forma. Vejo muito os advogados portugueses muito centrados aqui, muito agarrados ao território nacional. Vejo mais parcerias com escritórios e com as sociedades de advogados que exercem noutros países europeus, mais assim, ou não europeus, pronto, no Brasil, Atuando sim,
atuando em Sim, conjunto, né? E aí por causa da corrobora justamente com essa legislação, por causa questão. da Se questão da você legislação, porque não é fácil acompanhar diferença e pronto, já em Portugal acompanhar uma e com as alterações não é fácil e portanto fazem-se muitas parcerias e portanto a minha sugestão para quem fez a pergunta era essa mesmo, era os contactos, era fazer os contactos porque é mesmo uma mais-valia estar em território alemão e conhecer a legislação portuguesa e estar disponível para colaborar com advogados portugueses estando na Alemanha. Portanto, isso pode vir a dar frutos. Seja com traduções, seja com o que for, dependendo da área, seja com trabalhadores ou, por exemplo, com empresas, há sempre mercado que se pode explorar e que se pode vir a ser uma mais-valia para os escritórios de advogados para fazer parcerias ou mesmo para os clientes, por exemplo. Há imensos portugueses que trabalham na Alemanha e que têm cá as famílias. Portanto, há forma de os advogados poderem. Portanto, é uma ideia para essa quem nos... Exatamente. pergunta, Lorena, sim. Lorena, Portanto, é, exatamente, acredito nesse mesmo viés. Tem uma mais-valia, em especial se você conseguir a ponte. Muitos advogados aqui em Portugal precisam, como é que tira um documento na Alemanha, como é que faz tal, e se você tiver esse jogo de cintura, você vai conseguir abrir o mercado, que ainda tem aí muito espaço. Outra pergunta que o João fez, o João foi nosso mentorando da última turma, é, e ele perguntou a questão do de título especialista, eu de sei que tem, especialista. eu não tenho muito conhecimento disso, mas eu sei que tem que se fazer exames. Eu sinceramente não conheço ninguém que tenha o título de especialista dado pela Ordem dos Advogados, mas sei que tem que se fazer exames. Portanto, se cabe à Ordem dar esse título, não conheço ninguém que o tenha, mas está previsto. Portanto, se está previsto é porque é possível ser atribuído. As vantagens, obviamente, será poder usar esse título de todas as formas, nomeadamente em sites do próprio advogado e auto-intitular-se como especialista, que de outra forma não se pode fazer e é até comete uma infração quem o fizer. Portanto, se eu chegar aqui e disser que sou especialista numa determinada área, qualquer pessoa pode fazer queixa de mim e eu incorrer numa infração e a Ordem dos Advogados punir-me e com toda a razão. Porque ninguém me atribuiu o título, portanto não tenho que me dar aqui título nenhum, porque não sou. No Estatuto da Ordem, que a gente estuda na nossa primeira aula de mentoria, ele traz de forma pormenorizada como é essa questão do título. Eu sempre digo às pessoas que aqui estão, que mesmo que validaram os seus títulos de especialistas de fora para cá, para Portugal, que preste atenção Uhum. e que, na dúvida, Sim, converse com a ordem, manda os seus documentos. A ordem, no geral, respondem. eles respondem Sim. prontamente as suas dúvidas. Eles mandam um parecer e você utiliza aquilo ali, inclusive, como meio de prova de que Ai, você já. tentou fazer Ai, muito esse tipo obrigada. de questão Muito obrigada. e que deu certo. Gostou, Então, gostou da aula. ai, Obrigada. boa, boa, muito bem. É porque estava aqui. A doutora Daniela tem razão. Além da legislação que é diferente. Isso é um advogado do Porto, um querido também, seu conterrâneo, e porque ele é português também. E muitas vezes ele aprende com a gente também a questão do direito brasileiro. É diferente a cultura jurídica, há um certo sentimento de respeito pelo lugar, é melhor parceiro local que conhece. Olha, a gente está esperando, inclusive eu estou tentando, viu, Daniela, fazer com que ele assuma essa parte de direito Bora penal, lá. das nossas mentorias e afins. Pronto. Ele estava no novo projeto, mas estou esperando ele para fazer para a gente essa outra questão. Obrigada pela resposta. Acho que respondemos todos, né? Então, gente, hoje a gente fez essa live para explicar para vocês um pouquinho de como é que a gente vem tentando contribuir para o mercado e para as pessoas que querem advogar aqui em Portugal, alertar vocês a necessidade da prática, de prestar atenção à legislação, de entender as diferenças, para que a atuação dos advogados, em especial dos advogados estrangeiros que querem entrar no mercado de trabalho
trabalho aqui em Portugal seja a mais responsável, a mais respeitosa possível. Então, a gente está aqui para tentar trazer para vocês um pouco do nosso conhecimento e, como a própria Daniela fala, a gente está aqui aprendendo junto com vocês também. Apesar da gente estar um pouquinho mais de experiência em alguns pontos, porque não são todos, a gente está aqui trabalhando com vocês e o nosso objetivo é esse. Como eu disse também, nossa mentoria começa 12 de abril, a próxima. A última terminou agora em março, no começo do mês. E aí é o tempo da gente preparar, atualizar e junto a isso, acredito que dentro dos próximos meses a gente também já esteja lançando alguns cursos no nosso site. E a gente vai aqui divulgando. Sim, Não contem é, comigo para doutora? troca de experiências e para partilhar o que tenho vindo a aprender com estes anos de atuação. Estou sempre disponível. Boa, mas Obrigada. mais uma vez, obrigada. Muito Adoro te encontrar. E já já tô aí, Ligia, pra gente tomar nosso sim, cafezinho obrigada. e fofocar. Beijinho. Um Beijinho. beijo imenso. Obrigada, viu? Agora eu sempre tô surra, né, gente, aqui daqui.